Painel. Muito obrigada a todos por estarem aqui connosco neste primeiro painel que tem como tema geral os caminhos para a sustentabilidade e para a cibersegurança. A minha questão logo inicial é aquela que tem marcado a nossa vida nos últimos meses, que é a guerra e a inflação. E gostava que partilhasse um bocadinho connosco e começava por si, Carlos Jesus, partilhasse um bocadinho connosco que impacto é que a guerra está a ter no vosso negócio, que impacto é que identifica também do seu ponto de observação em relação aos teus fornecedores e aos teus clientes. Sim. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com estes membros ilustres do painel. Sim, efetivamente sentimos o impacto do conflito na Ucrânia de várias formas. Nas cadeias logísticas, tornaram-se mais difíceis, a dificuldade de encontrar equipamentos. Mas isto não foi pandemia ou é guerra que reforçou? A guerra reforçou. Para dar um exemplo, não sei se é de conhecimento público, mas a Ucrânia, por exemplo, é um dos maiores fornecedores mundiais de gás de neon que é usado para fabrico de chips. Portanto, a partir do momento que esses gases não estão disponíveis no fabrico de chips, significa que toda a eletrónica é impactada por isso. Ou seja, efetivamente vinhamos da pandemia até com alguma... Eu peço desculpa, mas eu acho que cometi aqui uma gafe, ou não? Que é... Alguém que me ajude? Não. Se calhar, Carlos, faz favor de subir. Carlos Leite. Não tem problema nenhum. Isto é Cyber Security. O Carlos Leite, que é o CEO da HPE. Nada melhor do que começar uma conferência com uma história que se pode contar no coffee break. E lembram-se daquele momento em que a Helena Garrido se esqueceu de uma parte do painel. Muito obrigada pela sua compreensão, Carlos. E então estávamos já aqui a conversar sobre esse impacto e estava a falar dos efeitos nos fornecedores. Portanto, sentimos essa dificuldade. Vinha da pandemia, mas que, digamos que havia uma perspectiva de melhoria, não é? E todos os indicadores que tínhamos é que, por exemplo, o que ia acontecer com o chip shortage iria melhorar, mas não. Portanto, depois com a guerra da Ucrânia, a situação agravou-se e piorou. Mas essa questão dos chips já está normalizada ou não? Que é dor de cabeça para tudo. É uma dor de cabeça tremenda, causa-nos impacto tremendo. Porquê? Porque temos que aumentar os níveis de inventário de equipamento nos estoques. Os CFOs das empresas nunca gostam disso, porque significa que é equipamento que está ali parado. Só para dar uma ideia, antes, pré-pandemia, tipicamente comprávamos com 3 meses a 6 meses de antecedência. Portanto, fazíamos forecast e comprávamos em adiantado. Neste momento já chega a 2 anos. Portanto, já é previsão do que é que vamos vender daqui a 2 anos para colocar ordens de compra. Mas essa situação não melhorou? Não, ainda não melhorou. Ainda não melhorou. Mesmo a Gartner diz que a partir de finais de 2024 poderá-se começar a ver uma melhoria nesse sentido, mas a situação não melhorou. Portanto, isso tudo causa-nos constrangimentos, incremento de custos, que depois a parte daí esqueci, a questão da eletricidade, portanto, os custos de energia também cresceram de forma tremenda, a inflação, como é que retemos colaboradores e continuamos a aumentar salários e criar condições para reter colaboradores também desta forma. Portanto, são todo um conjunto de situações que dificultaram. Do ponto de vista dos nossos clientes, o que é que acontece? Os clientes estão muito mais pressionados também do ponto de vista dos custos e os seus processos de decisão também se atrasam e são mais longos. Querem fazer coisas mais transformacionais, mas nessa parte transformacional tem um processo de decisão muito mais lento. Portanto, o que diria é que isto atrasou tudo, atrasou tudo. E com o alerta que o Martin Wolf nos deu, não parece ser uma perspectiva muito animadora, não é? Correto.
Carlos Leite, tem exatamente, com o meu redobrado pedido de desculpa pela minha distração, tem exatamente a mesma perspectiva, o mesmo diagnóstico, tudo isto, este impacto da guerra nos chips e também está com o atraso, especialmente nos chips e o impacto nos seus fornecedores e clientes? Aconteceu de facto essa consequência, mas julgo que também deu-nos a oportunidade de revisitar os nossos processos e os nossos investimentos e a colocação dos investimentos muito centralizados em determinadas áreas do globo que se verificam que de facto faz sentido diversificar precisamente para atenuar esse risco que aconteceu com alguma centralização em determinadas áreas. A guerra, mas também o Covid, no caso da China, que é no nosso caso, um produtor e um fabricante importante da infraestrutura que promovemos, e, portanto, verificámos que, de facto, esta dependência não era de todo adequada e, portanto, também nos permitiu reequacionar todo o nosso processo logístico e todo o nosso supply chain, de maneira a redistribuir estas cadeias produtivas e as cadeias de assemblagem por outras regiões para minimizar esse risco. Portanto, houve, de facto, uma fase inicial, uma consequência nefasta para o negócio e afetou múltiplos setores, porque, de facto, não foi só o das tecnologias de informação ou das telecomunicações, mas também foi os carros, variadíssimos setores que foram afetados por esta via, mas julgo que aqueles que conseguiram identificar, e mais do que identificar, tomar ações na altura certa, julgo que hoje saem desta crise com mais força e com muito mais resistência, digamos, a situações futuras. Um dos fenómenos que está a referir é esse fenómeno da diversificação dos canais de distribuição, que foi um bocadinho a lição da pandemia e que foi reforçada com a guerra, não é? Isso. De alguma forma estão também a desglobalizar no sentido de retirar alguma das produções da área do Oriente? Estamos, claramente sim. Portanto, queremos minimizar o risco, a dependência dessa zona geográfica, como eu referi. Há outro aspecto que também surgiu como oportunidade, e agora fazendo aqui a ponte para o tema da sustentabilidade, não é? Que é precisamente o crescimento, identificámos uma oportunidade crescente da reciclagem, do upcycling, ou seja, do recondicionamento. Portanto, os ciclos de vida dos produtos, fruto da escassez. Mas estão a fazer concorrência à swap também? Não forçosamente. Acho que o mercado é tão grande que dá para todos. Que conseguimos Mas acomodar. Entraram nesse negócio nesta fase? Sim. A nossa área não é propriamente os telemóveis, portanto, por essa via também não faríamos concorrência à swap. Mas também, se o fizéssemos, também haveria seguramente espaço para todos e a concorrência é sempre agradável. Mas diria que esta também acelerou, no fundo, a preocupação do reaproveitamento dos equipamentos, assegurar que o ciclo de vida dos equipamentos que são cada vez mais fiáveis, não é? Há uma tendência de perdurar mais tempo nas organizações. Mas, Carlos, acha que isso foi fruto da necessidade, não é? Sim. Não há novo, vamos aqui aproveitar este chip e ver se o conseguimos arranjar. Mas pensa que esse hábito se vai manter? Eu julgo que sim. Eu diria que o tema da sustentabilidade não é só uma característica nós próprios como cidadão de ajudar o universo e ajudar o planeta a preservarmos. É também uma alavanca de negócio. E eu acho que ficou evidenciado. Mas será sobretudo isso que vai induzir as empresas a fazer os investimentos, não é? Claramente. Quer dizer, também ficarem mal vistas, mas... Também ficarem mal vistas, mas há um analista que fez esse anúncio no World Economic Forum, em que diz que 2,5 vezes as empresas que investem em sustentabilidade têm mais probabilidade, 2,5 vezes maior probabilidade de sucesso do que aquelas que não investem. Mas agora, só para sistematizarmos, na prática vocês estão a desglobalizar, Correto. de alguma forma, Correto. a reduzir o número de etapas dos canais da cadeia de produção. Correto. E estão simultaneamente a reciclar mais. Correto. Diria Só para ter uma então ideia, que esta situação vai contribuir até para acelerar alguma... Porque a vossa pegada, se estão a desglobalizar, a pegada carbónica do transporte também diminui. Ou não, Correto. ou não mediram isso?
Não medimos isso. Nós temos, para perceber, da pegada global que contribuímos para a emissão de CO2 no seu global, somente 1/3 tem a ver com a nossa operação interna, portanto, com a nossa produção, com as nossas instalações próprias. 2/3 tem a ver já com os produtos ou com as soluções que nós colocamos nos clientes e nos nossos parceiros de negócio. E, portanto, tomamos ações específicas para estes dois universos. Por um lado, internamente, temos uma meta de neutralidade carbónica em 2040, portanto, queremos já em 2025, por exemplo, termos 50% da utilização da nossa energia proveniente por energias renováveis, por energias alternativas. Em 2030, queremos ter 100% da utilização de energias renováveis. Temos desenvolvido inúmeras patentes, para ter uma ideia da magnitude do investimento que estamos a fazer. Desde 2000, mais 6.000 patentes no desenvolvimento de novas soluções de produtos e tecnologia, sempre com o objetivo de tornar as soluções mais sustentáveis. E isto faz também que depois, na componente cliente, com produtos mais otimizados e mais eficientes do ponto de vista energético, obviamente tem esse benefício. E fomos também incorporando novas formas de consumir as tecnologias de informação, incluímos modelos de serviços versus o modelo tradicional de uma aquisição. E não desaceleraram essas estratégias na sequência da guerra? Fazia parte do nosso plano, mas diria que foi, de certa forma, acelerado, estou de acordo consigo, foi acelerado após essa situação. Acelerou e não desacelerou? Acelerou e não Muito desacelerou. bem, pelo menos nas telecomunicações estamos a acelerar e não a desacelerar. Nuno Carvalhosa, CEO da Cellnex, do seu ponto de observação, o que é que se está a passar? Aceleramos, desaceleramos nesta transição para um mundo mais sustentável? Bem, obrigado antes de mais nada à Cofina pelo convite para estar aqui neste painel hoje. Do meu ponto de observação, seja da nossa empresa, nos vários países onde atuamos, seja dos vários outros setores que observamos, houve claramente uma aceleração. Eu acho que uma aceleração, provavelmente, da sua maneira mais sucinta, se quiser, na combinação da disrupção da guerra, causada pela guerra e pela necessidade de repensar as cadeias logísticas no sentido de maior resiliência e também com a coincidência deste pico de inflação muito pronunciado e particularmente pronunciado ao nível da energia. Quer dar alguns exemplos? Bom, Ou exemplo? Nós, por exemplo, conseguimos transversalmente ao grupo, então, emissões de Scope 1, 2 e 3. Mas explique o Scope 1, 2 ou 3, porque senão as pessoas não sabem. Começamos a falar emissões de gás de carbono gerados pela própria empresa, 2 são os gerados na produção de energia consumida pela própria empresa e 3 são ambas estendidas à sua cadeia de valor. E, por exemplo, nós conseguimos baixar a nossa emissão de gás de carbono total, ao longo destes 3 âmbitos de emissões, cerca de 59% em 2022 versus 2021, e isto porque aumentámos em cerca de 80% a percentagem de energia renovável que contratámos. Mas produzem mesmo ou é compra de certificados? Contratámos energia de fontes Mas sabe renováveis. que essa é a minha maior dúvida? Alguém um dia me vai tirar esta dúvida. É onde é que há tantos certificados, tanta energia renovável? Mas aqui não é... Será que não há derivados aqui já não é aí certificados, foi efetivamente garantirmos que as fontes de energia contratadas por nós eram fontes de energia renováveis versus não o serem. Mas, adicionalmente, também temos pilotos nas nossas próprias infraestruturas de geração de energia renovável. E lançámos, inclusivamente, um conceito, chamamos de um site autossustentável, um site que está off-grid, está completamente desligado da rede e é mantido 24/7, 365 dias por ano, apenas e só com base na energia, nas fontes de energia renováveis que foram deliberadamente instaladas naquela infraestrutura. Mas posso lhe dizer, por exemplo, este tema da aceleração dos planos no sentido da transição sustentável e o contributo que os negócios e as empresas dão para um mundo mais sustentável, no nosso caso, e com uma aplicação direta também à questão da literacia digital que já se tocou aqui, achamos que a dimensão do ESG, a dimensão social, achamos que o modelo
que temos de negócio, sermos um operador apenas grossista, neutro e independente no sentido de não termos relação económica de grupo absolutamente nenhuma com os nossos clientes, é do qual resulta uma necessidade premente de maximizarmos o nível de utilização das nossas infraestruturas. E isso é pró-proteção ambiental. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso sucesso económico tem que passar necessariamente por fazermos aumentar o nível de utilização médio das nossas infraestruturas. Justamente porque não temos relação nenhuma económica, que não de prestação de serviços, com os nossos clientes, os principais operadores de telecomunicações. Está aqui um operador de telecomunicações, está aqui o representante dos operadores de telecomunicações do país. Dos grandes. E a maximização da utilização de infraestruturas tem duas implicações muito imediatas no que a agenda de ESG diz respeito. Tem uma em termos de proteção ambiental, porque a qualquer nível de cobertura, infraestruturas mais partilhadas significam menos infraestruturas. E menos infraestruturas significa menos aço produzido, menos betão armado colocado em fundações de torres, significa menos deslocações para fazer a operação de manutenção de infraestruturas. E nessa medida, nós entendemos que o nosso modelo de negócio é intrinsecamente pró-competitivo, mas nesta medida também é intrinsecamente pró-proteção ambiental. E na componente social, também a maximização das infraestruturas garante que qualquer nível de cobertura seja atingível com os custos associados possíveis mais baixos. E para lhe dar um exemplo, no espaço dos últimos cerca de 4 anos, nós adicionámos à volta de 500 infraestruturas novas no país, mais de 90% das quais fora dos principais centros urbanos. E para tangibilizarmos o que estamos a falar literalmente de cerca de 500 localizações espalhadas pelo país todo, que antes ou tinham uma cobertura deficitária da rede móvel ou não tinham cobertura de todo, e hoje não só têm ótima cobertura, mas tem consciência que ainda há 5G. muitas regiões que se queixam de falta de cobertura. É A verdade, responsabilidade mas é dos operadores, que era uma oportunidade de eu passar ali a palavra ao Pedro. Eu passo a palavra ao Pedro. Muito bem. Queria passar a palavra ao Pedro, não quero roubar tempo de Pedro, antena. então, a responsabilidade é dos operadores. Vamos lá ver, do ponto de vista do investimento, qualquer investimento tem uma racionalidade. É importante que nós tenhamos a noção que Portugal tem das melhores redes ao nível europeu. Nós temos 94% das casas com redes de alta velocidade em Portugal. Isto não é normal na Europa. Nós temos a terceira maior taxa de penetração no móvel e a quarta maior taxa de penetração no fixo. E, portanto, a capacidade, a qualidade da rede que está instalada em Portugal é do melhor que existe ao nível europeu e do melhor que existe até ao nível internacional. As zonas mais isoladas queixam-se muito, não é? Aliás, o Pedro viu no tempo da pandemia a famosa reportagem de uma professora que tinha de dar aulas dentro de um carro para ter rede. Lembra-se? Vimos todos essa reportagem. Eu não vou fugir a essa questão, porque a questão parece mesmo muito relevante. Mas vimos uma outra coisa durante a pandemia. Durante a pandemia nós vimos, toda a gente, todos nós, que tivemos de ir para casa, trabalhámos a partir de casa, os miúdos estudaram a partir de casa, relacionámos uns com os outros a partir de casa e as redes estiveram lá. Nós não tivemos quebras de redes, não tivemos falhas de redes. A infraestrutura que o país tinha respondeu em termos globais, em termos globais, de acordo. ao contrário do que aconteceu, aliás, noutras geografias e noutras latitudes. É importante que nós tenhamos a noção também que 99,9% do país tem cobertura de redes. Pode não ter cobertura de todas as redes, mas tem coberturas de redes. Dito isto, claro que existem ainda zonas brancas. Claro que ainda existem zonas onde não há sequer rentabilidade comercial para os operadores poderem estar nessas mesmas zonas. E por isso mesmo, se existem zonas em que não existe rentabilidade comercial e o país entende que é importante ter cobertura nessas mesmas zonas, o que nós defendemos é que deve existir investimento público. Mas já existe o Serviço Universal. Mas o Serviço Universal não existe nesta mesma dimensão. Hoje existe, ou está prestes a ser lançado, um concurso para se cobrirem estas zonas brancas com investimento que deve ser investimento público e, curiosamente, até, por exemplo, investimento retirado do que o setor investiu nas taxas de espectro, Pedro tem aqui o papel, nas licenças de um papel um bocadinho ingrato de representar os grandes operadores. E os médios e os pequenos. Todos, está bem, mas os grandes... Felizmente, na Apritel temos empresas todos, de várias dimensões. Exato, para representar todos. Mas nós olhamos sempre para os grandes, que eles é que são os culpados de tudo o que acontece, não é?
A minha questão é se quando nós falamos de estratégias ESG, se essas estratégias também não podiam incluir investimentos deste tipo de responsabilidade social. Helena, o setor hoje já investe muito. E Em muitas zonas vezes, não rentáveis. em zonas que não são obrigatoriamente rentáveis. Agora, mais uma segunda dimensão que me parece muito importante. Sempre que existem leilões de espectro, existem reforços de cobertura. Tivemos agora, muito recentemente, o leilão do 5G, que todos nós conhecemos, atrasou-se. No leilão do 5G há um reforço muito significativo das coberturas até de tecnologias anteriores, até tecnologia de 4G. E isso tem um reflexo, que é o reflexo no investimento que o setor faz. E num tema que é o tema da sustentabilidade, que é o tema desta conferência, eu acho que nós, a páginas tantas, vamos ter de ponderar também a sustentabilidade do investimento que neste momento está a ser feita. Deixem-me só dar-vos 3 ou 4 números que eu acho que são relevantes. No último ano, com dados completamente conhecidos, que é o ano de 2021, o setor investiu em Portugal, dados da Anacom, 1,6 mil milhões de euros. Nós estamos a falar de um setor que tem vindo a investir todos os anos em Portugal cerca de 1.000 milhões de euros. Nos últimos anos, este investimento tem vindo a subir, certamente que também por causa da questão do 5G e do rollout das redes de 5G. Mas este investimento é um investimento que já foi feito no 3G, no 4G, agora está a ser feito também no 5G. O retorno que o setor tem é muito abaixo da média europeia. O retorno, o ROIC do setor é de 5,6%, a média europeia é de 10%. O que neste momento o setor está a reinvestir, Mas 20%. Porquê? Porque, exatamente por causa das obrigações de cobertura que tem, exatamente por ser um setor que tem um capital muito intensivo e todos os anos tem de fazer este mesmo investimento. Ao mesmo tempo que isto acontece, as receitas do setor têm estado a diminuir. De 2009 até 2022, a receita total do setor caiu 25%, 24%, portanto cerca de 25%, e se nós olharmos para cada um dos serviços que é disponibilizado aos consumidores, o que está a acontecer é que, por serviço, a receita caiu 43%. Ao mesmo tempo que nós estamos a fornecer muito mais serviços, a receita está a cair. E quando olhamos para a frente, se olhar, por exemplo, a nível europeu, as necessidades de investimento a nível europeu, nós estamos a falar para cumprir o que é o Gigabyte Infrastructure, que é um desígnio europeu, nós estamos a falar de necessidades de investimento nos próximos anos de 300 mil milhões de euros. Eu vou dizer à americana 300 bis de investimento. Ora, o que é que está neste momento a acontecer? Se eu olhar para a utilização das redes, neste momento mais de 50% das redes estão a ser ocupadas pelos, nós chamamos normalmente os over-the-top, os OTTs. Estão, acima de tudo, as grandes companhias tecnológicas que todos nós conhecemos, que têm market caps superiores a países. No setor dos média também é a nossa dor de cabeça. Também tem esse desafio. Ora, o que é que está neste momento a acontecer? Nós temos um setor que está a investir e investir muito em disponibilizar redes. Estamos a ter aumentos de tráfego que são exponenciais mesmo. Se eu olhar para o aumento de tráfego entre 2014 e 2022, o tráfego de dados em Portugal cresceu 800%. Portanto, estamos com redes que estão a conseguir fazer esta mesma disponibilização. 50% disto é ocupado por grandes operadores que vê as suas receitas a subir, enquanto que o setor das comunicações não vê as suas receitas a subir, pelo contrário, está a ter uma diminuição até da sua própria receita. Isto vai colocar, de facto, uma questão sobre a sustentabilidade do investimento. Há um debate que está neste momento a acontecer, está a chegar também em Portugal, acho que esta conferência também será importante para isso, que é o debate sobre a contribuição justa, o fair share, entre as grandes companhias tecnológicas e o setor da... Isso significa o quê? Que vamos ver as Amazones, as Netflix, os Googles a pagarem um fee às empresas de telecomunicação? Acho que vai ter de se encontrar aqui algum equilíbrio na contribuição para este rollout de redes, na contribuição para este investimento. É preciso partilhar aqui em páginas negras também este próprio risco, sob pena de a própria Europa começar a ficar para trás. Este debate não é só um debate europeu, é um debate que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos, está a acontecer neste momento de forma mais global, mas a mim preocupa-me... Mas as próprias telecoms podem não realizar esse investimento que
se torna fundamental para o 5G e para tudo aquilo que promete o 5G. Para tudo aquilo que promete o 5G, e nós já sabemos que daqui a relativamente pouco tempo já estaremos com novas tecnologias, já estaremos com o 6G. E por isso mesmo, esta necessidade de investimento é uma necessidade de investimento para que a Europa não fique para trás. O que é que o Pedro antecipa em matéria de medidas nesta área? A nível europeu, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu já estão muito alerta relativamente a esta matéria. Há várias declarações, quer do Comissário Breton, quer da Comissária Verstappen, dizendo exatamente isto. É preciso encontrar aqui um justo balanço, é preciso encontrar aqui um equilíbrio entre esta necessidade de investimento e quem está a retirar receitas deste mesmo investimento. O Carlos estava a concordar inteiramente. Pensa que isto é determinante para o setor? Sim, é determinante, mas eu queria acrescentar que, ou seja, a Colt como grupo, e estamos em mais de 50 países, nós trabalhamos muito com estes, nós chamamos Global Content Network Providers, portanto, trabalhamos muito com eles na perspectiva de co-investimento. Portanto, nos últimos anos temos feito vários investimentos em co-investimento com alguns destes OTTs. Investimentos que fizemos a nível da Península Ibérica, pela particularidade que Portugal tem do ponto de vista da amarração de cabos submarinos, é muito atrativo para estes players. Temos estado muito numa perspectiva de co-investimento, portanto, criar infraestruturas em co-investimento. Internamente nós chamamos risk-based, portanto, porquê? Porque eles não são, nesta perspectiva de co-investimento, significa que não há retorno de investimento imediato, mas de certa forma mitigamos esse retorno. E temos feito esse tipo de investimentos a nível europeu, até na Ásia, muito alavancado com os OTTs. Portanto, eu acho que eles estão também a perceber que precisam das comunicações, portanto, está na base infraestrutura, não é? Da infraestrutura, é um ponto crítico de sucesso, falamos de Mas a Sines. ideia é que eles poderão ser eles a fazer o investimento? Eu diria que nós vimos essa tendência na perspectiva de eles quererem fazer esse investimento. Para não ficarem dependentes das telecoms. Para não ficarem dependentes das telco. No entanto, perceberem quem são os parceiros que podem trabalhar no sentido de não darem esse passo, focarem-se no seu negócio que é crítico e deixarem. Nós vimos a Microsoft, por exemplo, fazer aquisições no Reino Unido e investigação de fibra óptica, que é em tecnologias muito específicas. Portanto, isto nos indica que as comunicações são fatores críticos de sucesso para eles. Mas aqui eu diria que a Colt tem sido bem sucedida em trabalhar com eles na perspectiva de co-investimento. Nós há pouco, só para voltar ao nosso tema da sustentabilidade, e depois já falarei com o Pedro, porque pelos vistos também há aqui uma ameaça de concorrência, não é? Que o setor já está a reagir. Nesta perspectiva, quais é que considera que são os riscos para vocês das alterações climáticas e também na perspectiva social, porque os movimentos sociais não vão parar, porque há também os derrotados da sustentabilidade, não é? Sim, eu diria que há, ou seja, nós, e só para voltar um pouco atrás, ou seja, já há algum tempo para cá que a Colt tem pensado que, aqui que o meu colega disse, a questão do ESG, não é? ESG, Environment, Social and Governance, está no centro da política. E uma das coisas que temos feito é que o ESG by design, portanto, tudo o que pensamos do ponto de vista de desenvolvimento de soluções, serviços, mesmo tecnologia que trazemos para a rede, tem que ter a componente ESG by design. Se queremos introduzir novo equipamento, esse equipamento tem propriedades que possamos reciclar e a tal economia circular que podemos reutilizar. E depois um outro aspecto também é quem é que está a produzir e em que condições de trabalho. Muitas vezes esquecemos dessa parte, mas vocês também têm um código de ética em relação a essa matéria? Exatamente, temos um código de ética e até posso dizer que a Colt, uma das coisas que fazemos é nos expomos a entidades externas de renome para validarem aquilo que estamos a fazer. E esta semana, nem de propósito, recebemos uma boa notícia da Carbon Disclosure Project, que é uma referência no setor, que reveu o rating da Colt para A, que é o maior rating que há, exatamente nessa área de supply chain. Portanto, 90% dos nossos fornecedores tiveram que passar pelo nosso Código de Conduta de Sustentabilidade. E vão lá fiscalizar? Exatamente. E, portanto, todo esse processo de fiscalização
das políticas dos nossos fornecedores, do ponto de vista e de toda a componente. Estamos a falar muito do ambiente, mas a parte social, das condições de trabalho, igualdade de género, same job, same pay, gender diversity, inclusion, E outra questão que em etc, Portugal é etc. especialmente importante, que é a diferença salarial entre quem ganha mais e quem ganha menos. Sem dúvida. Portanto, todas essas questões fazem parte daquilo que trabalhamos com os nossos fornecedores. Carlos, é a sua... Não sei se quer acrescentar algum ponto. Não, era esta componente que eu acho que é importante, é conseguirmos, de certa forma, validar aquilo que estamos a fazer através de entidades externas que nos ajudam a indicar se estamos aí no sentido certo. Muito bem. Carlos, na sua perspectiva, quais é que são então os vossos riscos e e as vossas estratégias nesta área? Eu gostaria de dar até mais relevo, porque a questão ambiental é muito falada, é muito importante, obviamente, como vimos, aliás, mas a questão social às vezes é um bocadinho esquecida. Certo. Mais do que a diversidade, até é a remuneração justa. Sim. Quer-nos falar um pouco sobre a vossa estratégia nesta área? Helena, toca precisamente num conjunto de aspectos que são fundamentais vê-lo de uma forma global. E, portanto, dentro do ESG, falámos já um pouco mais, com mais profundidade sobre o tema da sustentabilidade e para nós, como percebeu, achamos que a sustentabilidade não é só um imperativo moral, mas é um catalisador de negócio e, portanto, estamos a investir porque achamos que desta forma vamos ter o retorno, usando aqui a expressão do Pedro, não é? Portanto, isto espero que tenha ficado, obviamente, claro. E achamos Sim, que há vários estudos que demonstram que cada vez mais investir em sustentabilidade dá retorno, não é? Isso. E isto é importante termos este princípio, não é? Orientador para os negócios, porque é a única forma, de facto, de, como disse o Martin Wolf, de caminharmos e de evoluirmos, não é? E de tomarmos ações, não é? E eu acho que este é um pressuposto que tem que partir, tem que estar sempre nas nossas decisões de negócio. E é assim que entendemos, ok? Portanto, a sustentabilidade é, de facto, um catalisador de negócio. Relativamente ao tema que falou, a diversidade para nós já há muitos anos, que é um tema, diversidade de géneros, diversidade, bom, um tema relevante. Embora no vosso setor não seja fácil, não é? Embora no nosso setor não seja fácil, particularmente a tecnologia, de facto, a parte da engenharia, hoje começa, felizmente, estamos a ter, em particular em Portugal, não é? e em particular em Portugal, eu consegui contribuir com 2 engenheiras da minha família. Portanto, acho que tenho contribuído para a inovação. Também. Também obrigou-as a ir para o técnico, foi? Elas escolheram. Vá Elas escolheram. Uma já está, a outra está a terminar. E, portanto, eu acho que há uma tendência agora maior, espero eu, de começarmos a ter recursos femininos e pessoas, raparigas, a optarem por estas áreas tecnológicas, porque, de facto, até hoje não tem sido fácil encontrar os recursos que Quer dizer, necessitamos. a vantagem para elas, como são poucas e vocês têm de cumprir cotas, pagam. Ainda vamos ter de fazer o gap ao contrário, não é? Isso. Relativamente ao tema salarial que a Helena referiu, é curioso estar a tocar neste tema. Nós recebemos há pouco tempo um reconhecimento de uma organização, confesso que não me recordo agora o nome, uma organização pública que se dedica a estes temas e que faz a investigação e a auditoria às diferentes organizações em Portugal sobre os salários, não é? E nós fomos premiados porque, de facto, não diferenciamos, digamos, o salário que pagamos às mulheres é exatamente igual ao que pagamos aos homens, tendo eles, obviamente, as funções similares. O gap de género está a corrigir-se. Está completamente... Não é tema para nós, ou seja, tem a ver, sim, com as capacidades, Vai com os haver agora méritos. também a regulamentação europeia nesse domínio. Sim. Mas onde o gap é maior é entre quem ganha mais e quem ganha menos e o salário médio comparativamente com o salário dos CEOs. Essa também estão a focar-se também nesse domínio? Nós estamos num ambiente muito competitivo, o nosso setor é muito competitivo. Para além de captar talentos, é fundamental saber retê-los, ok? E a retenção tem vários fatores, não é? E hoje em dia os jovens, para se manterem nas empresas, não tem só a ver com as questões salariais, um conjunto de fatores que os satisfaz ou que é relevante para a sua satisfação, não só o salário. Mas o salário é obviamente importante, não é? E, portanto, o que nós achamos é que na retenção de talento a questão salarial é relevante, mas não é tudo. A autonomia, a capacidade do teletrabalho hoje é cada vez mais
é um aspecto relevante nos jovens que se juntam a nós. A capacidade de se formarem, não é? Terem sempre a possibilidade de evoluírem dentro da empresa do ponto de vista de novos conhecimentos. Há um conjunto, de facto, de fatores que são relevantes. E do ponto de vista salarial, respondendo à sua questão, de facto, nós não fazemos aqui qualquer diferença entre o género feminino e o género masculino relativamente às remunerações e, portanto, que achamos que não faz qualquer sentido. Tem sim a ver com os méritos e com as competências que cada um aporta e não mais do que isso. Nuno, a mesma questão em termos gerais, não é? Como é que vê esta questão de quais é que são aquilo que identifica como os vossos riscos? Bem, a questão dos riscos A questão dos riscos ambientais é obviamente uma questão bastante relevante para nós, porque gerimos infraestruturas, vou ficar com isto assim, porque gerimos infraestruturas críticas, nomeadamente para a disponibilização de serviços críticos para os cidadãos, as famílias, as empresas, as entidades do setor público estatal, a administração pública central, local, e vale o que vale, mas eu acabei de fazer há muito pouco tempo 51 anos e lembro-me de 2 episódios de tornados em Portugal e, por coincidência, os 2 nos últimos 5 anos, justamente depois de termos arrancado com as operações daquilo que hoje é a Cellnex em Portugal. E, portanto, a antecipação, a definição das medidas de mitigação dos riscos das alterações climáticas, atento à natureza e à criticidade das infraestruturas que nós gerimos, é obviamente bastante relevante. Mas eu diria que levamos a questão da agenda do ESG de forma muito... Deixe-me só agarrar nessa questão dos riscos climáticos. Como sabe, Portugal é um dos países já classificado como tendo um dos maiores riscos climáticos, nomeadamente por subida do nível do mar e por eventos climáticos extremos. Que estratégias de prevenção, até porque nós podemos mesmo ficar sem comunicações se vos acontecer alguma coisa, não é? Às vossas torres. Sim. E nós temos metodologias estruturadas de avaliação dos riscos, de previsão tão concreta quanto possível, dessas alterações climáticas, em que medida é que isso pode impactar mais ou menos determinados tipos de infraestruturas. E já chegaram a alguma conclusão? Têm de alterar alguma torre? Sim, por exemplo, nós temos inclusivamente procedimentos de operação e manutenção das nossas infraestruturas diferenciados em função da proximidade ao mar, por questões da salinização e da ferrugem que induz, e temos também questões de altitude, a partir de uma determinada altitude. Mas com consequências? Sim, com consequências de procedimentos de operação e manutenção mais exigentes nas situações de maior exposição aos efeitos climatéricos mais adversos. Mas ainda não se coloca a hipótese de terem de mudar fisicamente uma torre? Não, já tivemos que o fazer, nomeadamente, por exemplo, nós em Portugal gerimos mais de 6.000 infraestruturas de vários tipos e no primeiro destes episódios, em outubro de 2018, se não estou em erro, destes 2 a que me referia, foram algumas unidades, portanto menos de 10, as infraestruturas que tiveram problemas e nenhuma chegou a colapsar, mas algumas ficaram irremediavelmente afetadas e tivemos que... E os riscos de incêndio? São obviamente relevantes. Sim, houve algumas lições que retiraram dos últimos incêndios que tivemos, que foram bastante violentos. Sim, e também aí há uma diferenciação entre os procedimentos que nós temos, coisas tão elementares quanto o desmatamento da área circundante às infraestruturas que se encontram em zonas expostas aos riscos de incêndio. Mas eu só tocar na questão se quiser, mais abrangente da agenda de ESG, para lhe referir que, e tocaram-se aqui alguns pontos, nomeadamente a assimetria salarial, seja ao longo da verticalidade, da dimensão vertical da pirâmide, a questão da paridade de género, e são coisas que para nós levamos extraordinariamente a sério. Posso dizer-lhe que uma percentagem muito significativa de todos os executivos do Grupo Cellnex tem indicadores, tem a sua remuneração variável, seja de curto prazo, seja de longo prazo, associada, dependente do atingimento de objetivos ambientais, nomeadamente objetivos concretos e quantificados de redução da pegada de carbono, sociais, se quiser, do nível de, nós chamamos o engagement das pessoas, a melhoria do nível de engagement dos colaboradores todos. Mas isso, os sociais como é que o medem?
porque fazemos inquéritos a todos os colaboradores ok. e sabemos, ao longo de várias dimensões, várias perguntas, e sabemos, país a país... Se eles estão satisfeitos ou não. Isso. E, inclusivamente, temos objetivos também do aumento do peso, da representatividade de senhoras em posições de gestão. Posso dizer-lhe que em Portugal, isso para nós encerra-nos um desafio enormíssimo, porque em Portugal, nós, no negócio que é simultaneamente de infraestruturas e tecnologia, portanto, na confluência destes dois mundos, nós temos uma equipa total que está em completa paridade de género e temos quase 40% da equipa de gestão que é composta por senhoras. E, portanto, é difícil progredir a Quantas partir pessoas desta é que tem base. na vossa comissão executiva? Temos 6 pessoas. Sim, mulheres na vossa comissão Temos executiva. 2, mas referi-me à equipa de gestão alargada da empresa. No Conselho de Administração, sim. Sim. E, por exemplo, posso dizer que... Diga. Não, ia só dar-lhe um outro exemplo, que é uma questão também que para nós é particular, é um ponto de honra importante. No Conselho de Administração do Grupo Celnex, as senhoras estão em maioria. Até há muito pouco tempo, eram 6 senhoras em 11 membros do Conselho de Administração, que numa empresa, em qualquer empresa, em qualquer setor, e numa Identificou empresa alguma cotada, diferença ou não? Diga? Identificou alguma diferença na dinâmica da administração? Já era os assim. estudos dizem com muita frequência que esta diversidade, e às vezes até mais a diversidade de background cultural, diversidade de género, de background cultural e até etária, é muito importante para encontrar diferenças. Revejo-me absolutamente nisso. Mas eu ia mais para a questão, desculpa a insistência, da diferença entre os salários médios, qual é que é o gap salarial entre... Nós não fazemos o disclosure disso em particular país a país, mas posso dizer-lhe, por exemplo, com referência a uma notícia que ainda houve esta semana num jornal... No Expresso, relativamente a essa questão, dos 40 vezes, 50 vezes. Temos uma assimetria muito menor, muito mais comprimida do que os valores que foram referidos. Das empresas cotadas. Sim, e também não temos assimetria, nomeadamente no que a remuneração, no que a questão de género diz respeito. Muito bem. Pedro, para encerrar a nossa conversa, a associação preocupa-se também em olhar para esta componente da responsabilidade ambiental e social dos seus associados? Como é óbvio, nós estamos a falar de um setor que, até para pegar também um bocadinho naquela questão que eu acho que é muito importante, que é a dimensão social. Portanto, tudo isto, tudo o que são princípios ESG, só fazem sentido se nós olharmos para as pessoas e se olharmos para a inclusão das próprias pessoas, num setor que tem uma enorme responsabilidade do ponto de vista da coesão territorial. Se nós hoje somos muitas vezes apontados enquanto país como um exemplo para acolher nómadas digitais, isso tem a ver com a capacidade e com a qualidade da infraestrutura e, portanto, hoje eu acho que as autoestradas do futuro são verdadeiramente as autoestradas digitais e não aquelas autoestradas de betão que nós conhecemos bem. Eu diria também um fator de coesão social. Nós estamos a viver uma disrupção total. A revolução industrial que nós estamos a viver é uma revolução de transição digital. E como é que têm contribuído para isso? Foi um dos pontos que não tocámos na nossa conversa, foi a iliteracia digital. Era exatamente onde eu ia chegar, sendo que em Portugal os dados indicam que nós temos maior exclusão do ponto de vista digital do que a média da Europa. Então há aqui muito trabalho a fazer, não é? Há muito trabalho a fazer. Eu acho que há muito investimento que deve ser feito nesta mesma dimensão. Tem de ser, de facto, por todos os stakeholders e aqui com uma responsabilidade direta também das entidades públicas. Nós temos dito isto muitas vezes. Num setor que investe muito, por exemplo, recentemente, no leilão do 5G, as licenças chegaram quase a 600 milhões de euros. É muito dinheiro. Este dinheiro deve ser alocado exatamente ao desenvolvimento da sociedade digital, deve ser alocado ao desenvolvimento de todo este ambiente digital. Não é só a dimensão das infraestruturas, é certamente também a dimensão Mas é isso que vai acontecer ou é uma reivindicação vossa? É isso que está previsto que aconteça. Sabemos que, infelizmente, uma parte desse dinheiro foi alocado para construção de estradas mesmo, de Alcatrão. Há uma previsão de compensação nos próximos fundos comunitários. A lógica era exatamente utilizar estas verbas nesta mesma dimensão. Deixe-me só acabar com um caso que eu acho que pode ser um bocadinho positivo. Hoje,
A propósito do 5G, muitas empresas, que em Portugal são pequenas empresas, nós conhecemos o tecido empresarial português, não conseguem sequer introduzir muitas vezes a potencialidade do 5G no seu modelo de negócio. Curiosamente, está a haver uma alteração em que os próprios operadores quase que fornecem serviços de introduzir business cases, modelos de negócio em muitas destas PMEs para tirarem o potencial, a potencialidade de todas estas novas tecnologias. Eu acho que isto cada vez mais vai acontecer na lógica empresarial, vai acontecer na lógica também da dimensão de cada um de nós. Ou seja, o que antecipa é que as empresas de telecoms sejam cada vez mais consultoras também numa dimensão de utilização destas PMEs. tecnologias, e eu até admito que depois até para as famílias, até para os próprios consumidores, porque a transformação que nós estamos a viver é de facto muito rápida e vamos ter de suportar de alguma forma, dar suporte a essa mesma transição para garantirmos que ninguém fique para trás. E ninguém ficar para trás é ninguém ficar excluído do potencial destas tecnologias. E eu acho que isso é um grande desafio do ponto de vista nacional, é um risco também, mas eu olho para o setor de uma forma positiva, porque acho que o setor é exatamente de suporte dessa mesma transformação digital. Muito bem, muito obrigada aos 4 por esta nossa conversa. Havia com certeza muito mais que podíamos falar, há muitos outros temas. Aqui é um setor que também está em grande revolução e muito obrigada pela vossa participação.